Olá, pessoal, a paz do Senhor a todos vocês. Nossa, estou realmente emocionada já com essa live. Estou sozinha aqui e já estou emocionada, gente, porque hoje vocês vão participar simplesmente de uma das lives mais preciosas da minha vida, gente. Vocês não têm noção. Compartilha, gente, compartilha, por favor, que hoje nós vamos ter uma presença ilustre, importantíssima aqui nessa live, que é a nossa pastora Paula Linhares, lá do Ceará, gente. Vocês não têm noção da minha alegria. Ela é muito maravilhosa. Ela é pastora, ela é escritora, tá? Ela é líder de uma igreja abençoada lá no Ceará, líder de mulheres. Então vai valer a pena, vai valer a pena. A pastora já está aqui na live e eu já vou chamar ela porque eu quero aproveitar o máximo de tempo dessa live, tá bom, gente? Oi, pastora. Oi, queridas do meu coração! Consegui chegar aqui, deu certo! Não tô acreditando, pastora, que Deus está me dando essa oportunidade de estar. Eu chamo você de senhora. Toda vez que eu Não, chamo você de senhora, eu fico pensando assim, eu acho que eu sou mais velha que você. Vamos não, acho falar, que sou. Eu tenho 40 anos, pastora. sério, menina do céu, o que é que você tá tomando? Passa a receita para mim, hein? Filtro. É o filtro. Eu sou mais velha? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Tá travando um pouquinho o seu áudio, só um pouquinho. Tá repreendido em nome de Jesus. Nós oramos para que não aconteça nada nessa live. Tá só chegando um pouquinho atrasado, mas estou conseguindo te ouvir bem. Ai, tá. É a internet, então. Pastora, é um prazer enorme, tá? Eu quero te contar uma coisa. Um belo dia, eu tava no meu Instagram e aí você começou a me seguir. E foi um dia assim que eu falei, ai, não acredito. Acho que eu até repostei, eu não lembro se eu fiz isso. Mas eu fiquei tão feliz de você ter me notado. E eu queria te perguntar, você conhece meu trabalho? Eu conheço um pouquinho porque eu sou bem ausente aqui no Instagram. Sou um pouquinho ausente, eu tenho falhado nisso, né? Porque, querendo ou não, nós temos aqui um público lindo de mulheres e eu fico nessa cobrança diária. Eu preciso postar alguma coisa, eu preciso dar um oi, dar uma boa tarde, uma boa noite. Então, eu estou muito ausente aqui, mas eu tenho participado um pouquinho das suas postagens, acho muito criativo seus reels, eu acho muito divertido, me divirto bastante. Você tem o dom, né, de expressar a palavra do Senhor, essa inspiração através do humor, e isso não tem como negar. É lindo. Mas peço desculpa de não acompanhar assim com tanta frequência, porque eu tento encaixar na rotina menina, mas quando eu vejo, o dia acabou, eu não dei bom dia, não dei boa tarde, não me envolvi em quase nada, mas eu Pastora, mas gosto. olha, para a gente que está do lado de cá, eu vou te falar, a impressão que dá é totalmente ao contrário. Você dá muita atenção para os seus seguidores. Essa é a impressão que eu tenho como sua seguidora, tá? Sempre me respondeu, sempre interagiu, e eu fico até de verdade. Eu muitas vezes eu já pensei, poxa vida, eu precisava ser mais assim, porque eu me cobro também, de principalmente de não responder muitas perguntas que as pessoas fazem, chamam no direct, e aí eu não dou conta de responder, porque eu trabalho também, né, no meu trabalho secular, né? Eu não tenho, infelizmente, ainda não tenho a possibilidade de viver, né, do meu trabalho na internet, e, e eu me cobro bastante. De verdade, você para mim é um exemplo de uma pessoa que dá atenção. Eu não sei como você consegue, mas você dá atenção. Sempre, sempre eu ouço muito bem falar de você. Desde que eu coloquei a live que nós íamos ter, existiram ovelhas suas que me procuraram. Ela é minha pastora, ela é maravilhosa. Todo mundo fala que tem Oh, que esse alegria. cuidado especial. Mas eu já descobri por que que você tem esse cuidado especial. Eu acredito que é muito do que você viveu com seu pai, né? É verdade, é verdade.
Exatamente. Eu sempre fui muito apegada a ele desde pequena. Acho que foi desse período que nasceu essa paixão por pessoas. Eu sempre tive esse exemplo de pastor, de pai, de ser tão atencioso. Eu citei até um pouquinho no livro, não sei se você teve a oportunidade de ler esse pedacinho, onde Uhum. eu falo desse apego, dessa alegria, desse orgulho de quando eu olhava assim, as pessoas saíam do escritório dele com um sorrisão, sabe, satisfeitas de ter aquele pastor tão atencioso. Então, eu me orgulhava, aquilo me inspirava, sabe? E eu sempre fui muito presente na igreja, eu queria liderar. Eu, criança, queria liderar as crianças, né? A criancinha queria liderar adolescentes, pela a paixão que eu tinha já desde criança por pessoas. E isso está sendo conservado até hoje. Então, não é que é uma cobrança, é de verdade, é uma paixão, sabe? Eu gosto mesmo de acompanhar o dia a dia. Às vezes eu tô numa correria louca, sabe? Às vezes eu recebo mensagem aqui no direct, ah, eu tô assim, tá acontecendo isso e aquilo comigo, eu tô sem direção, não sei o que fazer, pastor, me ajuda. Eu paro tudo na hora que eu tô fazendo. Eu mando um áudio meio atropelado, sabe? Eu não sei também que talvez, né? Às vezes eu penso que seja um defeito de me colocar muito no lugar das pessoas, porque como filha de pastor, a gente vai crescendo ali um pouquinho sem muita atenção. A verdade é essa, né? A gente recebe muita cobrança e pouca atenção. Então, eu cresci com isso, a sede, imaginava, poxa vida, quando eu precisei, eu não tinha, mas eu vou ser esse exemplo, né, contrário na vida das pessoas. Aonde eu estiver, quando eu puder, eu serei essa fonte de vida, de salvação para quem, né, quem chegar, mandar uma mensagem, pedir um socorro. Eu jamais me darei esse luxo de eu vou só fechar aqui o fogão aqui a boca do fogão. Eu não espero nada, nada, de verdade. Onde eu estou, eu respondo de prontidão, eu amo isso. E principalmente o depois, o pós-conselho, a pós-oração, e que diz, olha, sua palavra era tudo que eu precisava. E não é por mim, que a gente sabe o poder que a palavra de Deus tem. E quando você ali envia um versículo inspirador para alguém, a palavra de Deus ela sempre cumpre o seu papel poderoso de ministrar, de salvar, de libertar, de renovar. E isso é muito lindo. Mas isso é um exemplo muito forte para mim. Eu preciso ser mais assim, né? Deixar de fazer qualquer coisa para dar atenção para a pessoa. Acho que é porque eu trabalho com isso, eu trabalho com o público, então eu fico assim o dia inteiro, eu me sinto assim sugada, de verdade, sabe? Sugada assim por tantas necessidades que estão à minha volta, pessoalmente. E aí, quando você entra na internet, tem aquele monte de necessidade também, e às vezes eu me sinto assim, eu não dou conta, e eu, sinceramente, às vezes me sinto falha nessa parte, sabe? É uma... Entendi. Então, eu nunca me preocupei, de verdade, eu nunca me preocupei assim na questão de nossa, hoje eu não postei uma foto ou eu não fiz um stories. A minha maior cobrança não é essa de, poxa, eu preciso oferecer mais conteúdo para, né, atrair mais seguidores. A minha preocupação nas redes sociais nunca, de verdade, nunca foi essa. Mas se eu pude realmente oferecer, cumprir ali um papel de uma conselheira, de uma amiga, de atender a um chamado, sabe? A minha maior preocupação tem sido essa. Às vezes, quando eu recebo algum recadinho aqui no direct, nossa, o que está acontecendo? Você sumiu um pouquinho daqui, eu não recebo mais notificação de vídeo seu no YouTube. Então, aí eu me sinto falha, entendeu? Quando a pessoa está necessitada, quando ela está sentindo falta de um abraço, de uma palavra, e eu corro logo. E aí eu mando um alôzinho, um áudio, faço um vídeo, porque as pessoas é que dão essa inspiração, sabe? Eu não tenho essa necessidade ou essa fome de lançar um vídeo, até mesmo uma postagem para, eita, essa aqui vai dar uns likes, né? Nunca, de verdade. Mas se aquela postagem, se aquilo que eu vivenciei naquele momento vai surtir um efeito positivo, né? Para a vida das pessoas que estão sendo alcançadas. Os seguidores entra, sai, né? Algumas ficam porque se identificam, já chegam, já se sentem assim
amigas de muito tempo, eu tenho amigas mesmo de longas datas aqui na internet que eu nunca vi pessoalmente, né? Mas encontraram nessa amizade algo de Deus, algo para se inspirar, algo para crescer, algo para melhorar, sendo que nós não somos perfeitas, né? E no dia a dia, sempre nós temos algo para superar, algo para revolucionar, né? Eu tenho pedido ao Senhor realmente que aquilo, o meu aprendizado do dia, ele possa servir para o crescimento de outras mulheres também. Pastora, isso é o alvo, objetivo, acho que de Jesus, né? Alcançar pessoas, né? Jesus era muito de alcançar pessoas. E Deus abençoe, parabéns pela sua posição aqui na internet, viu? É realmente de incentivar a gente a melhorar cada dia mais. Eu espero um dia chegar nesse nível, né, de entrega, assim, de eu parar de fazer uma janta para minha família para dar atenção para uma pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Deus abençoe. Pastora, eu queria começar falando um assunto que me pega muito forte, que é a respeito do que a gente passa quando a gente se propõe a testemunhar. Quando a gente se propõe a ser usado por Deus, seja na internet, seja escrevendo um livro, como você fez, quando você se propõe a fazer isso, pelo menos comigo foi assim, eu me tornei imediatamente não só alvo do inimigo da minha alma, né, e do inimigo das almas às quais eu quero alcançar, como também eu tenho a impressão que Deus falou, você quer? Então vamos lá, eu vou te treinar para isso. E de verdade, eu vou chorar aqui. De verdade, Eu choro também. é muita luta, pastora. É muita luta, as pessoas não têm ideia, não têm ideia do que uma foto bonita, sorrindo, esconde atrás daquela foto. Porque por várias vezes, né, já vai fazer uns 3 anos que eu tenho meu canal no YouTube, e por várias vezes eu entendi isso assim claramente. Toda vez que eu postava um vídeo falando a respeito de um assunto, eu era provada, extremamente provada na mesma semana, logo após eu lançar o vídeo, eu era provada naquela área que eu me propus a falar. Então, se eu falasse de casamento, eu era provada na área do meu casamento. Se eu falasse de vida profissional que agrada a Deus, eu era provada na minha vida profissional. A impressão que dava era que o inimigo ele queria, tipo assim, me envergonhar diante de todas aquelas pessoas que ouviram aquela palavra, que acreditaram naquele testemunho. E aí, lendo o seu livro, eu percebi que você teve muito isso, você realmente passou por situações para que Deus forjasse em você uma pessoa que você é hoje. E eu queria te perguntar isso. Como que foi isso? Realmente você sentiu isso? Como que foi esse processo? Você falando aí automaticamente passa um filme, né? Porque na realidade eu entendi o seu processo. Sempre que você lança algo que Deus te inspira, um assunto, uma mensagem, quando você lança essa mensagem para as pessoas, aquela semana é de guerra, né? Vamos ver se ela realmente aguenta essa mensagem que ela passou, tipo isso, né? Comigo, eu já sinto que foi um pouquinho o contrário. Como que eu quero dizer? Tinha momentos na minha vida em que eu pensava assim, mas Deus, logo eu passar por isso, né? Uma menina criada no Evangelho, filha de pastor do berço, nunca me envolvi com coisas erradas, amizades erradas, nunca. Claro, nunca fui aquela pessoa perfeita, como até hoje eu não sou, mas você pensa assim, o que foi que eu fiz, né? Para merecer, porque eu estou passando por tudo isso. Então, hoje eu enxergo o livro Mulher Revolucionária como um reflexo das situações que eu consegui superar com a graça de Deus. Eu passei tudo antes para hoje estar passando alguma coisa para vocês, porque na realidade esse livro ele nasceu, está com menos de 2 anos, né? E eu nem tinha ideia que um dia nasceria esse livro. Só que na minha adolescência,
eu escrevi várias coisas. Eu escrevia apostilhas, escrevi um pouquinho, digamos que não era um livro, sabe? Mas eu sempre gostei de escrever demais, demais. As minhas irmãs lembram disso, elas tiravam muita onda comigo, porque eu tive uma época da minha adolescência que eu escrevi uma apostila sobre a televisão, gente. Estou tentando me lembrar aqui o tema. Meu Deus, vou passar essa vergonha, mas eu vou falar para vocês. É que o problema, o tema da apostila era assim: o problema não é a televisão, mas como nós usamos, como nós controlamos. Gente, não me lembro de verdade. Mas teve um impacto tão grande naquele tempo com os jovens, porque, tipo assim, uma menina dessa escrevendo esse tipo de coisa, né? Mas ela não assiste televisão, entendeu? Só que a mensagem era tipo assim, não deixa ela te dominar, né? Eu lembro que o auge, as mães quebravam muito a cabeça com os jovens que não queriam ir para o culto, se envolver no ministério de louvor, dos jovens, adolescentes, viciados em malhação, novelas. Então, quando eu vi tudo aquilo, se eu vou escrever alguma coisa para eles, sabe? Eu era novinha, não tinha maturidade de nada. Mas para você ver como que é a jornada da vida da gente, como depois de um tempo você vai entender, ah, Deus, se estava nos teus projetos de esse livro surgir, eu entendi porque é que essa inspiração apareceu na minha adolescência. O amor por escrever, sabe? Depois dessa apostila, cheguei a vender na igreja, gente. Nossa, meu Deus. Meu pai viu que eu fiquei tão feliz, sabe? Me sentindo tão realizada em ter escrito alguma coisa autoral de verdade. E aí ele disse assim: mas você quer vender? Eu disse: quero. Era um valorzinho bem, sabe? E a igreja era muito grande, interior, e eu fiquei lá no portão da entrada. Meu Deus do céu. Na entrada da igreja, os irmãos passando e comprando. Não sei se eu tinha 11 anos, 12 anos, certo? E aí, depois dessa apostila, eu comecei uma sobre relacionamento cristão. Namoro cristão era o tema dessa apostila, né? Mas esse eu já não toquei assim para frente, cheguei a vender nem nada, cheguei a compartilhar só com umas amigas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, o livro em si, ele trata de situações que aconteceram há muitos anos atrás, muito mesmo, né? Essa situação do meu pai, em que eu queria muito me envolver na igreja, eu era muito presente lá no escritório dele. Isso faz muito tempo, eu não sei nem como isso chegou na minha mente, sabe? São situações que, enquanto eu escrevo, Deus vai trazendo e disse, poxa vida, é mesmo, né? Aconteceu isso, são situações da vida, uns flashes, que você esquece. Eu não lembrava nada disso. E algumas vezes escrevendo alguns capítulos, aí vinha aquela inspiração já de um outro tema, e Deus automaticamente me fazia lembrar de uma circunstância. E se, poxa vida, Deus só pode ter muita sede nesse livro, porque são situações que eu não me lembrava mais, entendeu? Então, você compartilhando um pouquinho da sua trajetória, eu vejo com um pouquinho diferente o contexto do que eu estou vivendo hoje, sabe? Até mesmo no momento, na igreja, com o grupo das Mulheres Revolucionárias, que é recente na igreja, né? Nasceu o livro e do livro nós estamos começando esse trabalho específico com as mulheres. E como eu tenho compartilhado com elas essas experiências pessoais minhas de muito tempo, então quer dizer que você já não tem nenhum desafio pela frente? Tem muitos, né? Muitos para serem superados. Inclusive, o livro, ele é desafiador para mim, né? Porque a gente fica nessa cobrança. Deus está ali sempre inspirando, né? E é um lembrete, na verdade, né? Sempre que tem uma situação difícil, porque nós somos tentadas, né? Nós somos tentadas a sair muitas vezes do espiritual, dessa conexão com Deus. Quando você está conectada com o Espírito Santo de Deus, o que é que o inimigo faz? Ele lança situações para romper essa conexão, porque quando rompe essa conexão, você já não escuta a voz do Senhor. O seu coração ele já não está sensível à voz do Senhor. Você já age por impulso, você toma atitude sem pensar as consequências. Você é uma forma de falar com o esposo, com os filhos, com alguém. Isso afeta tanto o nosso dia a dia. Então,
o maior objetivo do inimigo é romper exatamente essa conexão. Então, é um desafio diário de manter essa conexão com o Senhor. Eu estava, inclusive, conversando com uma amiga minha hoje, ela falou assim, eu estou achando tão incrível o teu livro, a forma como você usa as palavras, é tão diferente. Como que é isso? Você fez curso, faculdade de letras, como é que é? Teve até o jovem que perguntou, você fez coach, né? Eu disse, não, gente, é inexplicável. Quando eu começo a escrever, eu sinto algo movendo ali, sabe? Ao mesmo tempo que eu estou escrevendo, vem a lembrança. Eu sinto isso como um agir do Senhor, uma inspiração divina, porque eu não tenho essa, como é que eu posso dizer? Essa genialidade, eu não tenho, de verdade, sabe? Então, quando eu vejo alguém surpreso, tanto com o assunto como com o próprio tema do livro, que tem impactado, tem gerado um certo impacto nessa palavra na vida de algumas mulheres, surgiram alguns questionamentos, mas assusta porque é simples, né? O nome é impactante, mas a forma como ele é aplicado ao nosso dia a dia é tão simples que assusta, É né? simples como Então, Deus, né? Deus é simples, né? E o agir de isso, Deus é simples. isso, exatamente. Então, eu só atribuo mesmo a sabedoria ao Senhor, por cada palavra que surge, cada novo capítulo, atribuo somente ao Senhor É mesmo, muito toda a gostoso de inspiração. ler. Realmente é um livro muito fácil de ler. A linguagem dele, né? Eu vou ser bem sincera, viu, pastora? Eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler. Acho que é trauma mesmo, sabe? Minha mãe, ela obrigava a gente a ler quando a gente era criança. E depois a gente foi ficando mais velha, ela começou a pagar para a gente ler, de tanto que ela Nossa, queria que a gente lesse. Então, para mim, sempre foi assim, tipo, uma obrigação. E aí acabei que não criei esse amor pela leitura. Mas eu tô sentindo muita facilidade em ler o seu livro. Ele tem uma linguagem assim, é realmente assim, parece que eu tô te ouvindo falar quando eu tô lendo, né? É uma coisa bem simples mesmo de entender. Pastora, a senhora começa o livro falando a respeito de Eva. E ultimamente Deus tem falado muito comigo a respeito de Eva, sabe? E você fala a respeito do poder de gerar, né, da mulher, e isso se concretizou já logo em Eva. E eu olho para Eva e eu penso assim, que a nossa importância na igreja, na família, né, na sociedade, ela é tão grande a importância da mulher, né, que a gente não tem nem ideia, a maioria das mulheres não tem nem ideia de onde Deus quer nos levar, de como Deus quer nos usar, né? É muito forte. E quando eu olho para Eva, eu percebo que o inimigo ele sabe disso. O diabo ele sabe do poder da mulher, até mesmo mais do que a mulher, né? Porque quando ele quis destruir a humanidade, ele mirou na mulher, né? Ele poderia ter tentado convencer o homem, mas ele sagazmente ele entendeu que se ele atingisse a mulher, automaticamente ele atingiria o homem, né? Talvez se ele chegasse no homem, ele talvez não conseguiria convencê-lo, mas ele sabia, se eu convencer a mulher, ela vai convencer o homem. Então, eu acredito que a tática dele não mudou, porque ele não é criativo, né? Ele sempre mantém a mesma tática de trabalho e ele quer atingir as mulheres nesses últimos anos, né? Nessa última geração, que eu acredito que as mulheres teriam que ter um posicionamento muito importante, né, na igreja dos últimos dias. E aí ele vem atingindo a gente, depravando a mulher, né, tirando o valor da mulher. A questão do feminismo, que está muito forte hoje em dia, nunca teve tão forte. Então, a mulher, ela quer ser revolucionária, né? E muitas vezes, nesse ímpeto de ser revolucionária, ela se perde no caminho, né? E aí ela passa a ser uma mulher autoritária, que não entende o seu lugar, né? E não tem submissão, né? Hoje em dia não se prega mais isso, né? E eu olhando para você, eu já assisti alguns vídeos seus, né, de entrevista, que a pastora participou com o seu esposo,
E eu vejo, assim, em você essa mulher, né? Essa mulher submissa, essa mulher que entende que a autoridade é do marido porque Deus é fiel aos princípios que ele estabeleceu, né? E, e aí Deus coloca um livro, né, uma missão, na verdade, nas tuas mãos de falar sobre mulher revolucionária, um tempo como esse. O que você pode falar para nós, né? A irmã sabe que nós temos muitas pessoas nos assistindo agora que são mulheres cristãs e feministas. Elas conseguem ser cristãs e feministas ao mesmo tempo. Como é que é isso? Ser revolucionária é ser feminista? Não, de verdade, eu vejo assim, mulher revolucionária, eu acho que ela não se aplica a nada com ista, nista, não. É de fato algo extraordinário da parte de Deus, né? E eu entendo perfeitamente isso que você está falando, porque é uma realidade, e principalmente se tratando de ministério, né? Quando eu casei, no dia seguinte eu já assumi ministério com meu esposo, que já era pastor independente. Então, dos 10 anos de casados que nós temos, 10 anos pastoreando junto com ele, né? Então, porque é como se a gente tivesse casado hoje, no outro dia eu já fui recebida pelo ministério já com meu esposo, né? Tão imatura, nossa, muito nova. Então, isso é uma realidade na igreja, no ministério, no mundo cristão, gospel, no mundo de forma geral, né? E o Mulher Revolucionária veio exatamente com esse propósito de mostrar para a mulher que ela tem a capacidade, através da palavra de Deus, em Cristo Jesus, de mudar o seu ambiente, de mudar o mundo que ela vive de uma forma positiva, conforme os padrões de Jesus, né? Achei interessante você falar aí que a parte de revolucionar para o feminismo, do autoritarismo, de você não morre por mim, né? Como é que pode? A Bíblia ensina que você precisa morrer por mim. Só que nós esquecemos outros preceitos, outros ensinamentos de Jesus, né? Entender que essa questão também da submissão, ela não vem para nos aprisionar, mas para nos relembrar da missão que nós temos como mulher. Quando o Senhor criou a mulher, ele criou para ser uma ajudadora, uma auxiliadora idônea em tudo, em tudo. Só que algumas mulheres pensam assim, poxa vida, se o homem é o cabeça, por que é que o poder está nas minhas mãos de edificar a casa, né? Algumas mulheres quando pensam por esse lado, pensam assim, ele é o cabeça, mas quem manda sou eu, né? Porque afinal de contas, eu tenho o poder de Deus para edificar. Só que quando nós nos apropriamos disso, nós precisamos lembrar que esse edificar é exatamente quando nós nos deparamos com uma situação. Imagina comigo um prédio ali meio mal acabado. Né? Você está passando ali por uma rua, você vê um prédio mal acabado, ou com a estrutura já perto de cair, você olha para as pessoas ali que estão naquele apartamento, naquele prédio, pensando, nossa, esse prédio vai já cair, quantas pessoas vão morrer? Aí você tem de imediato aquela atitude de voltar a edificar, de dar um jeitinho ali para estabilizar melhor aquele prédio, pelo bem dos moradores, né? Isso é uma sensibilidade. Felizmente, tem se perdido, né, ao longo dos tempos, essa sensibilidade. Então, é dessa forma que eu enxergo a mulher que edifica a casa. Quando você olha para o seu lar e sente que está faltando alguma coisa, sabe? Que você olha para os seus filhos e pensa assim, nossa, eles estão indo por um caminho que não está bacana. Você olha para o seu esposo e diz assim, nossa, ele não é mais o marido, a pessoa com quem eu casei. O que eu posso fazer com isso? Edificar, sabe? Ali onde você se dá com a situação que está ali fragilizada, e tem um mosquitinho que está tirando aqui a minha paz, viu? São os dilemas pequenos da vida, né?
Aí, quando você olha para a sua realidade e encontra essas falhas, essas quebras, você tem o poder de ir lá e edificar com a graça do Senhor. Ah, mas a mulher sofre demais, por que que isso sobra sempre para a mulher? Olha, teve uma jovem, gente, esse mosquitinho tá demais, desculpa. Teve uma jovem que me procurou essa semana, ela falou assim, olha, eu não entendo, não entendo. A mulher sofre muito. A mulher sofre demais, olha, tudo sobra para a mulher. Se o filho está com problema, o pai diz logo assim: mulher, vai lá aconselhar que eu não tenho jeito para essas coisas. Aí a mãe vai, né? Se a casa está aquela desorganização, o marido vai e cobra. Nossa, essa casa está não sei o que. A mulher vai. Tu tem essa cobrança, né? Então, essa jovem me procurou e disse: por que que é assim? Por que que tudo é a mulher? Por que que esse peso todo, tanto da vida conjugal, da maternidade, do mundo, do ministério, vem tudo para a mulher? Nós somos um espelho, assim, de forma geral. E a minha única resposta, né? Foi a única resposta que eu encontrei, baseada, inclusive, na minha vida. Eu disse, devido à a missão que Deus deu para cada um de nós. Assim como também as regalias, né? Os prazeres, as alegrias. Gente, que alegria maior existe do que você conceder uma vida, conceber um filho, sabe? Marido não tem essa alegria. Então, são muitas alegrias que nós recebemos do Senhor, mas é como se ele olhasse para nós assim: olha, você tem muitos presentes, mas você também tem uma grande responsabilidade, né? Que é edificar, ser essa auxiliadora, idônea, ajudadora. Então, essa mensagem que eu consigo encontrar na palavra de Deus quando ela nos ensina que nós precisamos edificar mesmo a nossa casa, o nosso lar. É difícil, é difícil. Eu não posso chegar aqui de uma forma tão imatura e dizer, gente, é um dom que Deus deu, a coisa mais fácil do mundo. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E principalmente numa realidade que nós estamos vivendo, na sociedade muito liberal, sabe? Tá cada vez mais difícil você envolver a palavra de Deus, os princípios de Jesus nos nossos dias. Está cada vez mais difícil, porque se você é, olha para um adolescente hoje e diz assim, olha, fala baixinho com a sua mãe, respeita um pouco mais a sua mãe, né? A sua mãe, ela te criou. Eu já fiz isso. A sua mãe, ela te ama tanto, ela não merece, de verdade, ela te ama. Você sabia que ela liga para mim chorando quando você fala alto com ela? Ah, mas é porque a minha mãe é isso, sabe? Tá tão difícil você aplicar a palavra de Deus nos dias de hoje. Chega a ser um absurdo para algumas pessoas. Tipo assim, essa mulher ainda está nesse tempo, né? Como se o tempo de Jesus tivesse passado, gente. Como se a Bíblia tivesse ali, pouco a pouco, perdendo seu valor. E isso não aconteceu e nem vai acontecer, porque foi para ontem, é para hoje, será para amanhã. E então nós precisamos revolucionar nesse sentido de voltar a trazer para os nossos dias, para a nossa vida, a transformação que o Senhor quer desenvolver através de cada um de nós, através dessa real missão que Ele nos concedeu, como edificadoras, como ajudadoras, né, em todas as áreas da nossa vida. Eu recebi uma pergunta também, essa sobre o feminismo, ela é familiar, não é a primeira vez que eu escuto, porque quando você fala assim, revolucionar, eles atribuem muito com um tipo de revolta, e não é. Não é um grupo de mulheres revoltadas, vamos lá, né, fazer aquele movimento. Não se trata disso, mas de você olhar para você, se olhar no espelho, fazer aquela autoanálise de si mesmo e dizer, está na hora de mudar. Está na hora de resgatar tudo aquilo que Jesus estabeleceu para mim. E revolucionar é exatamente buscar essa mudança, essa transformação a partir de pequenos passos. Eu costumo dizer que através de pequenos passos nós conquistamos grandes
jornadas. E é verdade. É um passinho de cada vez, uma atitude diferente, que ao invés de você tratar de uma forma mais carnal, você buscar a inspiração do Espírito Santo de Deus para você melhorar seu jeito de falar, seu jeito de agir, a sabedoria na hora de solucionar pequenos problemas do dia a dia, seja em casa, no profissional, porque, olha, não se enganem. A partir do momento que nós perdemos essa conexão com o Espírito Santo de Deus, o mundo vira caótico. O mundo vira cada vez, se torna cada vez mais difícil de se viver. Mas por quê? Por causa dessa separação, por causa dessa desconexão com o Espírito Santo. Porque quanto mais próximos do Senhor, quanto mais próximos nós estivermos de Jesus, mais habilidades nós ganharemos, mais inspiração nós ganharemos, mais ele vai estar tão juntinho a ponto de imediatamente numa situação você estiver se sentindo perdida, o Espírito Santo vai te conduzir no que fazer, sabe? Quantas mulheres hoje você conversa, em alguns minutinhos, elas dizem assim, olha, realmente eu me sinto perdida, eu não sei o que eu faço com a minha vida, sabe? Eu não era assim. É simples responder essa pergunta. É só a desconexão mesmo com o Senhor, sabe? E eu estou falando isso porque eu vivi essa desconexão. Eu vivi essa desconexão no período do isolamento social, bem no início. Eu tô falando bastante, né? Dá uma pausa aí, eu estou falando bastante. Muito bom. E essa desconexão, ela aconteceu bem no auge mesmo da pandemia, onde precisou fechar tudo, cada um ficar em casa, aquele isolamento total durante 3 meses. E realmente eu me senti muito abalada, porque eu gosto de pessoas, eu gosto da igreja, isso me mantém viva, isso me mantém feliz, sabe? Cumprindo o meu real propósito aqui nessa terra. Então, quando mexeu com a igreja, que não podia mais visitar ninguém, não podia mais abrir a igreja para celebrar, nós não podíamos mais receber os casais para discipular, isso fez uma falta tão grande, mas impactou tão negativamente o meu coração, que eu comecei a questionar a Deus. Eu disse, Deus, o Senhor está onde? O Senhor está onde que permite tudo isso, a tua igreja, a tua obra, Senhor, quantas pessoas... E eu não pensava nem em mim, né? Olha só como são as coisas. Eu pensava nas pessoas. Quantas pessoas precisando agora de um abraço, de um conselho, a orar. E olha onde é que eu tô. Tô dentro de uma casa. Há 1 mês e pouco, só aqui, manhã, de tarde, de noite. Não, eu entrei em conflito tão grande comigo mesmo, mas sem dizer nada para ninguém, né? Porque nesse período de isolamento, como a gente estava morando num apartamento bem pequeno, a família do meu esposo, todo mundo se uniu, né, para ficar num apartamento maior. E como ninguém podia trabalhar, não podia abrir comércio, empresas, nem nada, então eles ficaram trabalhando, atendendo clientes a domicílio, né, com todos aqueles cuidados e tudo. Só que, como todos os meus cunhados trabalham, eles disseram assim, Paula, a gente precisa de alguém para cuidar da mãe, no caso a minha sogra, né? A gente precisa, e aí você vê como é que tá, né? Tava todo mundo junto no apartamento maior, a família toda, e a família é grande, e netos, e meu Deus, muita gente. E aí o que que aconteceu? Falou assim: olha, você cuida da mãe pra gente? Porque nunca dava certo ficar todo mundo junto para cuidar. Cada um se espalhava para trabalhar, atender seus clientes a domicílio, dava aquele desencontro. Falei, tudo bem, né? Eu já tinha uma certa amizade com a minha sogra, a gente teve uns conflitos no início do meu casamento, mas logo as coisas foram se ajustando e nós nos tornamos grandes amigas, grandes amigas. E para mim foi um prazer imenso. Só que a rotina dela era muito puxada, gente. Muito puxada, porque tinha os medicamentos, né? Ela, por ser uma senhora de idade, 83 anos, ela tinha toda uma rotina bem equilibrada em tudo, alimentação, nos mínimos detalhes. Fora que eu tinha as 2 crianças, né? Os meus 2 filhos para cuidar. Então foi um desafio muito grande, muito grande. Eu ficava mais na cozinha do que em qualquer outro lugar. E para mim foi um prazer, entende? Eu não falo isso assim para
poxa vida, a minha missão foi, né, tá na cozinha. Não, gente, com o maior prazer e orgulho do mundo eu falo isso. Porque para mim é uma honra mesmo cuidar da minha sogra. E era assim, era café da manhã e tinha todo o preparativo dos medicamentos dela, o período da manhã e almoço, tudo, o lanche da tarde, jantar, nossa, durante os 3 meses, né? E tudo bem, as primeiras semanas foram maravilhoso, o apartamento lá tinha piscina perto da praia, né? Tudo bem agradável. Só que quando completou o mês, Kelly do céu, começou a pesar, sabe? Acho que aquela rotina estava ficando muito puxada e eu não tinha costume, né, de tudo aquilo e estavam ficando muito longos os dias. Estavam longos demais, difíceis de desenvolver aquela missão que eu tinha recebido, né? E aí eu comecei a me questionar, perguntar a Deus por que tudo aquilo, por que estava acontecendo, eu estava sentindo muita falta de ter momento em família, estava muito difícil até de ter momento com os meus filhos. Eu não estava conseguindo, sabe? Aquele cafezinho no finalzinho da tarde com meu esposo, não tinha mais há muitos dias, eu estava sentindo falta disso. Eu praticamente abri mão de cuidar mesmo ali da minha família, né? Do meu esposo, meus filhos, para estar ali. Entrou a Suelen é conhecida da gente, inclusive ela cuidou também da minha sogra, conhece a minha sogra. Ela teve presente nesse período. Olha que bacana, olha que bacana. Ela também participou desse período de isolamento social, cuidou um pouquinho lá da minha sogra, uma pessoa muito especial. Beijo, Suelen, para você, viu, linda? Então foi assim, Kelly. E resumindo, né? Porque 3 meses aí aconteceram várias coisas. Mas eu lembro muito bem que uma noite diferente de todas, eu não estava conseguindo dormir. Eu organizei tudo, deixei algumas coisas adiantadas para o dia seguinte, questão de alimentação, né? Da rotina. As crianças também já estavam pertinho de dormir e eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir, sentindo uma falta da intimidade com Deus, que nem mesmo meu devocional eu não fazia há muitos dias, sabe? Eu parei para ler a Bíblia e disse, gente, isso aqui é a Bíblia mesmo. Eu não me sentia íntima dela, sabe? Parecia qualquer outro livro, menos a Bíblia. E olha que a minha Bíblia, ela é toda marcadinha, toda cheia de marcações, de escrita. É a Bíblia da gente, né? Que a gente usa na diária, a gente escreve tudo, marca tudo e não estava fazendo sentido para mim. Eu abria a palavra de Deus e lia, e é como se estivesse lendo qualquer outra coisa, menos a Bíblia, né? Porque eu me sentia distante dela. Fazia muito tempo que eu não lia, que eu não parava para orar, que eu normalmente no devocional eu faço assim, eu coloco um fundo musical, leio a palavra de Deus, oro. Enquanto o fundo musical está ali, eu dou aquele espaço, sabe aquele silêncio que é para tentar absorver algo, para tentar deixar ali o coração livre, para ouvir algum direcionamento do Senhor. Eu costumo fazer isso nos devocionários. Mas nesse dia não aconteceu, nem mesmo a leitura estava fazendo sentido, né? Então, deixar a Bíblia de lado. Eu comecei a escrever um devocional para mim, você tem ideia? Eu peguei um caderninho qualquer e comecei a escrever como se, tipo assim, como se eu tivesse escrevendo algo que eu estava com vontade de ouvir naquele momento. Só que eu não estava encontrando na Bíblia, sabe? Então eu escrevi para mim, né? E naquele momento, inclusive foi um devocional que não está no livro, tá? Uma coisa à parte. Só que aí naquele momento que eu li, senti um alívio maior, eu escutei uma palavra. Sabe quando você está assim no tempo mesmo, só você e Deus e vem aquele estalo assim na sua mente. Não sei se já aconteceu com você. Você pediu uma resposta para Deus e vem aquela coisa assim, impressionante, é inexplicável. Eu não sei explicar como acontece, mas só sei que E acontece, gente. eu costumo dizer que a certeza de que é ele é que é algo que jamais viria da sua mente, né? Exato. O teor da mensagem. Vamos ao teor da mensagem para vocês verem que jamais viria da mente da gente o teor da mensagem. Que foi o É que Deus verdade. falou. Então já era quase 3 horas da madrugada, né? 3 horas da manhã. E eu lembro que nesse quartinho que eu ficava hospedado com os meninos, tinha um banheiro.
E eu deixava a luzinha assim, acesa, amarelinha, né? Deixava aquele feixezinho de luz, nem tanto, nem tão pouco, porque os meninos acordam com pouca coisa. E aí eu deixava aquela iluminação que desse, fosse suficiente para fazer uma leitura. E naquele momento, eu comecei a chorar e ficar, sabe, pensando em tudo aquilo que eu estava vivendo. Mas Deus, será? Falava até que, gente, eu não sei não. Eu falava até, será que o mundo vai terminar assim? Tava só um mês, mas parecia um ano, pra você ter noção. A sensação é de que eu estava ali há muito, muito mais tempo do que um mês. Então, eu perguntava, poxa Deus, vai terminar assim? Eu sem sentir a tua presença, eu distante da palavra de Deus, eu não consigo mais nem orar, sabe? Como se tivesse realmente ali alguém no quarto conversando. Sentada no chão, os meninos na cama estavam sentados no chão, a Bíblia assim do lado, o caderninho no colo. Foi quando veio essa palavra na minha mente, revolucionar. E eu fiquei assim, nossa, revolucionar. Não tinha ideia o que era isso. Não tinha ideia o que era isso. Nem mesmo para esse lado que algumas mulheres pensam assim, ah, mas revolucionar é um sinônimo de revolta. Nem mesmo para esse lado, sabe? Foi uma palavra inteiramente nova, de verdade, sabe? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, gente, eu preciso saber o que isso significa, né? Só que aí tinha um problema na internet lá nesse apartamento e a noite não funcionava. Eu tive que esperar, né, para o dia seguinte para pesquisar o que realmente significava revolucionar. Foi um choque tão grande. Agora, mas foi um choque por quê? Pela simplicidade, pela simplicidade. Porque quando veio assim o revolucionar na minha mente, eu disse, gente, que é isso, né? Eu fiquei com uma expectativa tão grande, achando que era algo assim, nossa, né, sem ter explicações. Mas quando eu vi o significado, eu entendi, né? Que é você gerar uma grande transformação através de uma pequena atitude. E aquilo martelou tão grande, veio tão certeiro, que eu disse, eu entendi, Deus. Eu entendi a mensagem. Se eu estou passando. Olha, eu vou dizer aqui uma coisa para você. Jesus entende tudo que você passa na sua vida. Até a oração que você não faz, ele sabe. Ele interpreta o teu coração, até uma lágrimazinha que cai no teu olho, ele interpreta de uma tal forma. Ele te compreende. E ele sabe como tratar, ele sabe como te responder, ele sabe como te renovar, como te restaurar. Ele sabe como responder todos os teus questionamentos. E nesse momento, eu senti o que ele queria para a minha vida naquele momento. Que eu seria capaz de conquistar grandes coisas através de pequenas atitudes. Eu disse, entendi, entendi. Porque aquele tempo estava ficando tão pesado de uma forma que eu. Desculpa, foi só uma notificação que chegou aqui. Estavam ficando tão pesados de uma forma que eu comecei a murmurar, sabe? Já começava a fazer as coisas de mau gosto, já levantava pesada, já não estava com aquela alegria, entendeu? Então, eu senti o Senhor ministrar o meu coração a respeito disso. Tome, sabe, pequenas atitudes por dia. Faça algo diferente, que para nós é insignificante. Mas durante uma semana, pequenos passos, pequenas atitudes, você vê assim, poxa, como eu cresci, né? Pequenas coisinhas, você desenvolve habilidades extraordinárias. Eu comecei a fazer isso, né? Então, eu entendi o que Deus queria para mim naquele momento. Então, no dia seguinte, eu mudei já. Se eu já estava cuidando detalhadamente daquela rotina, daquela missão, eu comecei a dar o meu melhor mesmo em tudo, de verdade, 100%. Ah, não tenho um momento com os meus filhos. Chamava os filhos para a cozinha, venham para cá cozinhar comigo, botava eles para, sabe, mexer o café, envolver eles ali na cozinha. Gente, é tão incrível só vocês experimentando mesmo esse algo extraordinário do Senhor. Ele vai dando essas habilidades para a gente e é involuntário. Isso prova tanto como a nossa essência é de Cristo, como a nossa essência precisa estar conectada sempre ao Criador. Porque essa conexão é como se nós estivéssemos
agindo literalmente como ele, sabe? Você ganha aquela habilidade com as situações que no final das contas você diz, poxa vida, sou eu mesmo, fui eu, sabe? É engraçado, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu já não Pastor, via. enquanto você fala, eu fico aqui pensando assim, como que a gente vai fazer para convencer o maior número de pessoas? E aí eu até tenho coragem de dizer não só mulheres, tá? Mas o número de pessoas que precisavam saber disso, que muitas das vezes são os pequenos atos, são as pequenas atitudes, a forma como a gente vê, né, a vida todos os dias ali no nosso cotidiano, que vai fazer a gente revolucionar e mudar totalmente, porque você tinha duas opções, pastora, ou você entrava dentro de um quarto escuro e entrava numa depressão, como aconteceu com muita gente, você poderia ter feito isso. Mas uma palavra de Deus. E eu te digo, por que que Deus falou com você? Porque você sentou ali naquele chão para falar com ele. Porque se você não tivesse tido essa atitude, infelizmente, você teria que ter descido um pouquinho mais fundo no poço para poder Deus falar com você. E muitas vezes Deus permite que a gente entre nessas situações, pastor. Deus permite que a gente entre em situações ruins para que a gente possa entender que é preciso mudar, né? Porque revolucionar, desde o começo eu estava pensando assim, no sentido da palavra, no significado da palavra, mudar alguma coisa. Ninguém revoluciona se não mudar. E aí você falou que o sinônimo da palavra é transformação, uma grande transformação, através de pequenas atitudes. Então, transformar é mudar, né? E como pode uma palavra de Deus vir para você num quarto escuro? Eu fico aqui pensando assim, como que a gente vai fazer para essas mulheres saber disso, meu Deus do céu? Tem muita gente batendo cabeça por causa de bobagem, né? E não consegue, vai entrando cada vez mais no fundo do poço. Verdade. A sua personalidade, pastor, eu não sei, mas aparenta ser uma pessoa pacífica, uma pessoa super do bem, assim, eu digo assim, na sua vida mesmo com seu esposo, vamos colocar aqui a vida conjugal, porque eu acho que é um dos maiores desafios que a mulher tem, é a vida conjugal, né? E você aparenta ser uma moça pacata, uma pessoa pacífica, uma pessoa da paz, né? Eu tô errada ou não? Essa é a sua personalidade ou não? É? Sim, Então. Só que uma leitura quase, quase, eu vou dizer quase perfeita, porque nós temos aqueles dias mais desafiadores, né? Que são exatamente os dias em que a gente são onde nós somos tentados a fugir um pouquinho do equilíbrio, né? Mas você foi certeira, certeira de verdade. então, agora como é que você vai fazer, pastora, para falar com mulheres que não são assim? Porque eu acho que esse é o maior desafio. Eu, como eu sou, a minha personalidade, eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa mandona, autoritária, eu tenho que lutar com esse monte de coisa, entende? E aí fica muito mais difícil, pastor. Muito mais difícil. E às vezes a gente ouve essas pessoas que vieram iluminadas com o Espírito de Jesus, igual você, né, com essa humildade, com essa simplicidade. E aí a gente fica pensando assim, cara, é impossível chegar nesse patamar. Ela não sabe do que ela está falando, porque tem um furacão aqui dentro, sabe? Como que é isso, pastora? A senhora já bateu com bastante mulher assim? Já se deparou com bastante mulher assim? Porque eu acho que a maioria é, né? Nervosa, sabe? E como que é? Como que a gente faz se a gente for assim? Na verdade, já sim, e a primeira mulher fui eu, eu mesma. Às vezes a pessoa fica assim, nossa, eu não consigo, Paula, te imaginar estressada. Isso o quê? Eu me estresso, gente, né? Que às vezes a gente fala assim, nossa, você é tão calma, e realmente eu sou calma.
e de verdade eu sinto muitas vezes como um defeito. Um defeito porque em algumas situações eu penso assim, eu poderia ser um pouco mais pulso firme nisso aqui. Mas, gente, eu não sei explicar, de verdade. Mas eu tive, sim, situações da minha vida que eu precisei mudar minha personalidade. Nunca tive, assim, nunca fui, com personalidade muito forte. Não. Mas defeitos como me calar, sofrer calada, com medo de expressar fraqueza. Nossa, demais. Hoje eu não sou mais assim. Hoje eu tenho a habilidade de expor para as pessoas uma necessidade minha. Nossa, se eu estou me sentindo só, eu recorro a alguém. Fulana, vem passar a tarde aqui em casa, vamos tomar um café, estou me sentindo tão sozinha hoje. Eu não tinha essa habilidade, sabe? Eu sofria muito calada, tanto em relação à vida conjugal, com os filhos, ministério. Eu não sei se é por quê, não sei, né? Na realidade, eu tenho certeza que é pelo fato da criação. Por ser filho de pastor, como eu te falei no início, a gente tem muito aquela cobrança e poucas pessoas para você desabafar, entende? Então você cresce com aquele vício de se manter sempre na linha, né? Então eu guardei muito essa personalidade de ficar sempre calada, né? Ouvi alguns tios, eu lembro uma vez que um tio falou assim para mim, olhe, o único amigo que você tem é seu pai e a sua mãe. Eu não esqueci isso nunca, sabe? Até hoje martela na minha mente. Então, quando você fala isso para uma criança, o que é que você diz? Olha, não confia em ninguém, porque até a pessoa que chega para você para te dar um conselho, ela só quer saber da tua vida, ela não quer teu bem, entendeu? Então, eu fui crescendo naquele mundinho de, né, eu sofro sozinha, mas não digo para ninguém, nem oração eu não peço, sabe? Então, essas coisas a gente vai. Personalidade é muito relativo, né? Então, eu só digo que cada um de nós temos sim áreas que precisam ser aperfeiçoadas, se é na personalidade, se é numa rotina, se é a maneira de conduzir a sua vida, as suas escolhas, suas decisões. Nós precisamos, de fato, revolucionar, buscar na presença de Deus essa inspiração, essa mudança, né? Essas pequenas atitudes para realmente mudar a nossa vida. Eu achei interessante você falar como nós podemos passar essa inspiração para outras pessoas, né? Esse mundo que você conseguiu enxergar dentro de um quarto, né? Tão longe de enciclopédias, tão longe de pessoas extremamente dotadas de inteligência. Eu já me fiz esses questionamentos várias vezes e pensava assim: poxa, Senhor, se o Senhor aqui a tela, estão me vendo bem, ouvindo bem? Sim. Pronto. Então, eu sempre perguntava assim, Senhor, será que eu sou a única mulher que passa por isso? Cheguei a perguntar, né? Porque numa rotina muito familiar, que ali não era nada novo para mim, mas uma rotina muito familiar, ela foi tão poderosa de me fragilizar demais em todas as áreas, né? Então, quando veio essa inspiração do Senhor, comece a agir diferente de manhã, né? Faça algo diferente do que você está acostumado a fazer, você vai sentir essa melhora. Então, isso tem movido demais a minha vida, tem me feito progredir até hoje. E hoje eu falando para você, eu sei que amanhã eu tenho que tomar uma nova decisão para poder viver uma outra transformação, sabe? Amanhã eu sei que eu preciso tomar uma decisão diferente das que eu tomei hoje. E assim por diante, cada dia você toma uma decisão que você percebe, poxa, hoje eu não fiz legal, mas amanhã eu vou fazer diferente, né? E ter essa humildade de reconhecer, porque eu acredito que o que faz essas mulheres, como você usou a expressão, muitas vezes tacar a cabeça na parede, meu Deus, por que, que eu sou assim? Eu quero mudar.
só que tem que partir de nós, né? Infelizmente, a gente tá com a cabeça na parede, mas não vem do além, vem da nossa decisão. Então, quando você decide, eu vou mudar, você muda. Quando você decide, eu vou viver algo novo, você vive. Que através da fé, você depositar essa fé no Senhor e dizer, Senhor, eu não posso, mas eu vou, na fé, mas eu vou, sabe? Isso é muito interessante. E conforme essa mudança foi acontecendo na minha vida, foi onde começou a nascer as primeiras linhas, né, do Mulher Revolucionária. E foi muito lindo, porque eu era escrevendo o que eu tinha vivido no dia, trazendo memórias do passado, sabe? Aquela mistura da experiência diária com a lembrança. É como se Deus quisesse dizer assim: olha, isso não é nada novo para ti. Tu já É, conseguiu superar isso aqui há 5 anos atrás. Poxa, né? Era cada tabefe, eu disse, poxa, Deus, é verdade, eu que preciso tomar realmente vergonha. Ou então, eu pensava assim, como a questão da decisão ela é importante, né? Porque por mais que a gente passe dificuldades, que elas serão presentes nos nossos dias sempre, mas não será nada que não seja familiar, sabe? É algo com o esposo, com os filhos, financeiro, é algo que não é do além, que já faz parte da vida há muito tempo. Então, vocês assim, poxa vida, eu já passei por coisas piores, né? O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Então, Deus te faz lembrar de que a mesma fé que te fez crescer, a mesma fé que te fez superar um obstáculo do passado, é a mesma fé que funciona para hoje, né? Isso é impactante, é esse o verdadeiro sentido do revolucionar, é de fazer com que as mulheres possam relembrar, possam voltar a lembrar e também acreditar que essa pequena semente de fé diariamente, ela pode, nossa, fazer você conquistar as vitórias, né? Conquistar tudo que você está precisando, romper as barreiras, como você diz. Quando você fala, e tem um furacão aqui. Achei muito engraçado você falar. sinceramente, eu vou aderir a esse desafio. E depois eu vou testemunhar o que que aconteceu. Se, se eu vou ser capaz de domar o leão que tem dentro de mim, porque existe um leão aqui dentro. Eu fico assim, eu na internet, pastora, o meu grande desafio não é me calar, ou tomar cuidado para não falar algo a mais, para não me exaltar, para não passar da linha. Meu grande desafio é eu realmente fazer o que eu tenho vontade, porque é tão forte o que tem aqui dentro que a minha vida é reprimir. Isso também é complicado. A minha vida na internet é reprimir o que eu queria falar, sabe? Tanto em relação à vida secular, ao meu trabalho, à pandemia, porque eu trabalho com a pandemia, sabe? Tanto em relação à política, porque eu também sou envolvida com política, e eu fui candidata a vereadora aqui da minha cidade, então Deus me colocou assim nesse meio, assim, me mostrou o quanto é importante. Eu sou funcionária pública, eu trabalho com saúde, as pessoas morrem porque não tem um hospital, as pessoas morrem porque não tem um remédio, e eu fico com vontade de fazer uma live na frente dos hospitais, de fazer uma live na frente, eu tenho vontade sabe, de arrebentar tudo. E também na área da pregação da palavra, eu tenho vontade de falar coisas assim, sabe, fortes demais, e o tempo todo eu fico me reprimindo e pensando, calma, Kelly, você precisa ter calma, porque se você fala tudo que você quer, você vai matar muita gente. Então, essa é a minha vida, assim, eu fico reprimindo, reprimindo. E aí, agora eu cheguei num momento, num ponto, onde eu penso assim, tu tinha tanta coisa para falar, tanta coisa para oferecer, você acha que Deus te escolheu por quê? Que é para você ficar no quadradinho falando só o que as pessoas querem ouvir? Não, você tem que pôr essa raiva para fora, porque Deus vai usar de você dessa forma. Eu fico entendendo isso agora. Então, assim, é uma loucura na minha cabeça, é uma loucura. Agora, dentro de casa, que é o lugar onde a gente mais deveria dar o nosso melhor, é onde a gente mostra quem realmente a gente é, né? Então, dentro de casa com as minhas filhas, com o meu marido, eu já sou explosiva, né? Sou aquilo aí. E aí, o que que acontece? Eu queria mudar isso, sabe? Eu queria realmente revolucionar. Esse é o desejo do meu coração. É tanto mostrar um pouco mais do que eu quero,
né, o do que Deus coloca no meu coração, porque às vezes Deus coloca uma palavra no meu coração que eu acho tão forte que eu falo, não, as pessoas não estão preparadas para ouvir. E acaba ficando para mim, sabe? E eu acho que eu deveria revolucionar nesse sentido mesmo. Eu preciso dessa revolução, para poder pregar com mais ousadia, para poder fazer o meu trabalho lá, né, na saúde com mais ousadia, na política com mais ousadia, porque não dá para você ficar, né, dentro de um quadradinho. Agora, pastora, tem uma pergunta que a Jéssica fez. Você está conseguindo ver? Tá Não, aparecendo? Não está aparecendo? eu fiquei olhando para você, não, desapercebi aqui um pouquinho os comentários. A pergunta ela está aqui, está parada bem na tela, porque ela fez aquela pergunta que coloca ali naquele quadradinho. Então, Uhum, só eu estou vendo essa pergunta. Mas ela está uhum. dizendo assim: Jéssica Marques Silva, é errado estar cansada de casa e filhos? Meu marido trabalha muito e tenho um bebê de 4 anos. Um filho de 4 anos e um bebê. Uhum. E aí, pastor? É, Está é, cansado de tudo. uhum. Entendo perfeitamente. E voltando só um pouquinho para o que você falou, dessa área que você deseja muito revolucionar, eu diria que nós precisamos, como te falei, né? Buscar no Senhor as ferramentas certas e Ele vai te dar. Porque a tua missão é essa, é o que arde em teu coração. Porque quando eu estava nesse isolamento, queimava. Você fala aí, eu me enxergo. Poxa, eu preciso sair dessa casa, eu preciso fazer, sabe? Nossa, eu tô me enxergando em você. E realmente é o que Deus quer operar na sua vida. Mas nós precisamos desse equilíbrio de buscar as ferramentas certas e Ele vai te dar. Porque lá no teu trabalho precisa de alguém como você. Na tua casa precisa de alguém como você. Eu nunca fico assim, reagir de forma negativa quando uma mãe diz assim, eu sou muito, sabe, eu brigo, eu não tenho muito equilíbrio, eu fujo mesmo da linha, eu grito, falo alto, sou estressada. Mas, gente, na família sempre tem o mais calmo e o mais agitado, não tem para onde correr. Aqui em casa, o Demonte é o mais agitado, só mais calmo, né? Assim, vice-versa, em outras famílias, entre os filhos, é super normal. Agora, o que que acontece? Nós precisamos das ferramentas do Senhor. Eu não posso te dizer qual é, porque é o teu particular com o Senhor. Ele vai te mostrar como você reagir em todas as situações. No teu trabalho, você vai cumprir o seu real propósito, mas com as ferramentas que ele vai te revelar. Se é através de palavras, se é através de uma estratégia para aquele dia, entendeu? Nossa, como eu posso fazer com que as pessoas me entendam ou entendam a nossa realidade? Como eu posso despertar no coração das outras pessoas essa situação que é urgente, que é uma necessidade, eu preciso, sem ser assim alvoroçada, né? Sem essa explosão, para não soar muito um autoritarismo ou de uma pessoa que está ali revoltada com a situação, mas não sabe do que se trata. Você vai usar as ferramentas certas, sabe? Eu não posso te dizer como, né? Eu só posso te dizer que o Senhor te compreende, Ele vai te conceder do jeitinho que você pedir. Se você pedir, Senhor, me dá a ferramenta certa amanhã para que eu possa convencer aquela pessoa da necessidade, né, desse setor político que você vive, do seu trabalho, do seu local de trabalho, ele vai te conceder. E eu te digo por experiência própria, porque mesmo como pessoa calma, sempre tenho, todos os dias eu tenho situações de estresse, mesmo que eu não consiga assim me alvoroçar, sabe? Mas a gente encontra todos os dias situações difíceis de resolver. A nossa vida, somos seres humanos, né? O que acontece é que quando eu não sei o que fazer, eu me escondo ali um pouquinho. Vai onde? Não, vou no banheiro. Não, vou aqui no quarto só ajeitar uma coisa. Eu tenho meu tempinho ali de flash com o Senhor. Disse, Jesus, tu me ajuda. Senhor, me orienta, meu Pai. Esses dias eu vi uma situação com meu filho mais novo que nossa, mexeu muito comigo.
ele disse assim, eu falei algo que ele não podia fazer em casa, né, aqui em casa, porque ia quebrar na televisão o jeitinho que ele estava mexendo, filho, não pode, vai quebrar. Ele tem 7 anos, tá? Tem 7 anos de idade. Isso serve até para a nossa amiga que fez a pergunta, tá? Já respondendo, já encaixando aqui um pouquinho. E aí eu falei para ele que não podia mexer de uma certa forma, senão ia quebrar a TV. E aí ele falou assim, 7 anos, tá? Ah, eu não vejo a hora de ir para minha casa fazer tudo que eu quiser. 7 anos, sabe? Aí eu disse assim, mas como é que tu vai para tua casa? Você precisa ter um emprego para manter. Aí fui explicando, para manter uma vida você precisa trabalhar, você vai pagar suas contas, não tem problema. Quando eu tiver 10 anos, eu pego um ônibus e vou trabalhar, sabe? E aí tem esses questionamentos, eles chegam a afrontar, sabe? Eu quero também a minha casa. E já crianças, Senhor, Pai Jesus, tem situações que a gente não consegue ter uma resposta pronta. Não tem como, sabe? A gente não tem essa capacidade de verdade. Se não for algo divino, a gente quebra a cara, a gente faz o que não deve, a gente fala o inapropriado, sabe? Enfim, eu tenho o meu momento de me isolar com o Senhor. Aí, às vezes, o Demonte ele fala assim: Paulo, tá demorando tanto nesse banheiro. Não, porque os produtos estão tudo aqui bagunçados, os meninos tiraram tudo do lugar e eu fico ali, fazendo de conta que eu tô arrumando alguma coisa, até ver se ele chegou para ele não ouvir. Porque se ele ouvir o meu secreto com Deus, aí, não, aí deixa de ser secreto. E aí eu fico ali, Senhor, me dá sabedoria, Jesus, me ajuda, me dá uma palavra. Gente, olha, só vocês experimentando, porque é questão de segundos, de minutos. A palavra vem aqui, sabe? Eu sei exatamente o que falar naquela hora. Não sei te explicar como, de verdade. É por isso que o maior desafio da gente é manter essa conexão com o Senhor. Se a gente perde essa conexão, a gente não escuta mais voz nenhuma, entende? Então, o fato de muitas vezes você se sentir, me sinto cansada, sobrecarregada, me sinto perdida, eu sinto que a minha rotina está me engolindo, eu escuto isso com muita frequência. E às vezes, muitas vezes eu dou, não é nem um parecer, mas um conselho baseado no que eu vivi. Aí a pessoa fica assim, mas será? Ela está falando isso, mas será que ela sabe do que ela está falando? Será que ela passou realmente por isso? Então, assim, olha, é o jeito de você topar o desafio do 30 dias para revolucionar, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente destrincha ali um pouquinho a palavra de Deus, eu lanço um pouquinho da minha vida para as pessoas entenderem que eu também passei, né? Até algumas situações que vocês nem acreditariam, né, se eu contasse. Então, eu pretendo logo mais trazer alguns convidados, né, familiares no canal do YouTube, porque dá aquela ênfase, né? Muitas vezes você falar de revolucionar, às vezes as pessoas julgam, dizem assim, nossa, será que ela realmente revolucionou alguma coisa? Será que ela conseguiu mesmo? Ela passou mesmo por isso, sabe? Já chegaram a me perguntar. Então, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque é tão simples, entendeu? Por que que muitas pessoas hoje em dia não aceitam o evangelho? Porque muitas vezes você apresenta Jesus e as pessoas não aceitam. Por quê? Porque é simples demais, é tão simples que soa uma loucura. Às vezes, quando você apresenta Jesus, elas assim, é só isso mesmo. A salvação é só isso. Só, gente. É simples. É você crer no Senhor, é você chegar como você está, abrir o seu coração, se disponibilizar e deixar ele trabalhar, né? As pessoas falam, mas eu não consigo caminhar com Jesus ou ir na igreja, porque eu não me sinto preparada, eu não me sinto pronta. Nossa, mas é como ele falou para Abraão: olha, anda comigo e ser perfeito. Essa é a proposta de Jesus para nós. Às vezes a gente, como você falou, tá com a cabeça na parede, Senhor, buscando aquela perfeição, mas ela não vem, porque nós não somos perfeitos. Essa perfeição não vem de nós. Nós estamos em constante pecado, todos os dias falhando e falhando. A perfeição vem do Senhor. E é impactante porque é simples. Agora nós precisamos ter o nosso coração disponível
a voz do Criador, né? Exatamente o primeiro capítulo do Mulher Revolucionária, você está sensível. Quando ele diz, multiplica e gera vida, você tem esse poder, abre a tua boca e diz, ei, acorda, como Davi, né? Porque você está abatido, a minha alma, ei, eu imagino Davi fazendo isso, você acredita? De ele estar tão cansado e dizer, ei, fulano, ei, Davi, acorda, está na hora de, entendeu? Nós precisamos ter essa atitude todos os dias. Essa nossa amiga que mandou a pergunta, sente cansada, está na hora de você falar com você mesmo. A essência de Cristo está em você. Tipo assim, acorda minha alma, né? Ei, Jéssica é o nome dela? Jéssica. Jéssica. Ei, Jéssica, tá na hora de acordar, né? Você falar consigo mesmo, falar com o Espírito de Deus que está em você, para ele te chacoalhar, para ele te movimentar de novo. Ah, mas eu estou sobrecarregado, não consigo nem pensar, eu não tenho força nem para mim, eu já acordo com peso nas minhas costas. Peça ao Senhor para tirar. Às vezes a gente espera um profeta dos Estados Unidos, gente, sem nada contra, que eu creio. Deus falou muito comigo nos momentos que eu mais precisei, vieram pessoas de longe com a mensagem do Senhor para mim. Mas quando não tem? Mas quando essas pessoas não estão presentes? Quando você não consegue ouvir Deus nem mesmo com a própria Bíblia, o que é que se faz? Você começa a revolucionar, você começa a tomar um passo. Hoje, amanhã, dedica ao Senhor o teu dia, abre os teus olhos. Hoje vai ser um dia de bênção. Não tem nada, não tem ninguém que vá me impedir de ter um dia de alegria. Ah, os meninos, a casa está um caos, está uma bagunça. Fica na louça, fica ajeitando ali a casa, como eu sempre faço, orando, porque a nossa oração ela não só é aceita quando nós estamos de joelhos. Se fosse assim, quem passa o dia no trabalho, como é que faz, gente? Essa conexão, Senhor, ela não se limita a uma posição corporal, mas ao seu coração. Se o seu coração está ligado no Senhor, automaticamente ele está te ouvindo, né? Se é o cansaço da casa, da rotina, alguma situação no casamento que não está te agradando, volta a falar com o Senhor, pede socorro a Ele vai te orientar, Ele vai te dizer, mas se você realmente acha que precisa de algo mais profundo, de algo mais palpável, eu te convido a aceitar o desafio 30 dias para revolucionar, né? Esse livro foi um devocional desenvolvido todos os dias, durante um mês, só que eu ia escrevendo no caderno tudo que eu vivia, e eu falei, mas Senhor, não pode ficar as minhas palavras. Primeiro, algumas pessoas vão ler e vão dizer, será? Será mesmo que ela passou por tudo isso? Então, como eu já esperava por isso, porque a simplicidade é tão grande que dá um medo, dá um susto, né? Então, eu precisei da orientação do Senhor para implantar ali, adicionar os versículos, né? Eu disse, pronto, já que a minha experiência, por mais que a minha experiência não tenha assim, não inspire alguém a mudar, ela vai mudar pelo versículo, porque está ali na palavra de Deus, é algo imutável, a palavra de Deus é vida. Então, se for algo que eu vivi que não teve muita credibilidade, tem a palavra do Senhor para reforçar a revolução, a mudança para aquele dia. Pastora, a senhora ia falando e Deus ia confirmando tudo aqui, sabe? É isso mesmo. Quantas vezes eu fui pedir direção a Deus a coisas que eu até achava que... Muitas coisas a gente acha que Deus não está preocupado, né? E Deus ia lá e me dava a direção certinha, certinha do que fazer. E eu acho que também é importante a gente falar com a Jéssica a respeito da vida dela como mulher, como pessoa, né? Porque ela perguntou se é errado se sentir cansada. A questão não é ser certo ou errado, Jéssica. A questão é que é normal. A questão é que acontece. Porque muitas vezes a gente passa por coisas que a gente pensa assim, nossa, isso que eu estou fazendo não tem nome, eu estou cansada dos meus filhos, eu estou cansada da minha casa, que é uma bênção, que a maioria das pessoas querem ter uma família, e eu estou cansada disso. Então você começa a pensar que o que você está fazendo é um bicho de sete cabeças que só acontece com você. E não é normal. A questão não é certo ou errado. A questão é que nós somos seres humanos e nós temos limite. Nós temos uma coisa chamada limite.
E eu até vou fazer o meu próximo vídeo, eu vou falar sobre isso, sobre limite, porque limite é uma coisa tão interessante que o seu não é o meu. O seu limite, às vezes eu olho para o seu problema e eu falo, nossa, eu não acredito que ela está preocupada com isso, que ela está se descabelando com isso. Ela não sabe o que é ter problema, porque se ela estivesse na minha vida, então ela morria, porque os meus problemas são muito maiores que esse. Então, limite é uma coisa tão pessoal, sabe, e intransferível, que quando você se sente cansado, você tem que dar ouvido ao seu limite, é o seu limite. Você chegou no seu limite. O limite é tão interessante que ele não é só diferente de pessoa para pessoa. Ele é diferente dentro da mesma pessoa. Você acredita? Tem horas que a gente passa por coisas tão terríveis na nossa vida e a gente passa por aquilo numa boa, assim, a gente passa com louvor, glorificando a Deus na prova, dando glória a Deus por essa prova. E aí chega uma coisa menor, a gente vai passar por uma situação menor do que aquela que a gente passou e a gente não consegue. A gente começa a blasfemar. Então, quer dizer, na mesma pessoa, o limite, ele muda de acordo com o momento da sua vida, não sei de acordo com o quê, mas ele muda, né? Que foi o caso de Elias. Elias estava lá. Elias tinha vivido tanta coisa, né? Ele viu um monte de gente morrer à base de fogo que descia do céu, e aí quando uma mulher fala para ele que vai matar ele, ele fica com medo. Então, quer dizer, a mesma pessoa que superou coisas piores ficou com medo de Jezabel. Entende? E entrou na caverna e chegou no limite dele. Deus, eu quero morrer com essa prova. E é muito interessante esse negócio do limite, pastor. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aí o que acontece? Eu acho que é importante, Jéssica, você reconhecer o seu limite e se ajudar, sabe? Tenha você amor a você, porque o amor, né, é o princípio de todas as coisas. Amar a Deus e amar a gente, né? Para poder amar o próximo como a gente ama a gente mesmo. E se ama, se faça um carinho, sabe? Deixa as crianças com o marido, vai sair com uma amiga da igreja para você conversar sobre coisas que edificam, para você ter um tempo para você, sabe? Vai se arrumar, vai fazer uma unha, vai fazer um cabelo, sabe? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz você mesmo seu cabelo, sua unha, sabe? Compra seus apetrechinhos ali, faz em casa. Mas se faça um carinho, se ame, né? Dá um tempo para você assistir uma série com seu esposo, sem as crianças, manda para casa da avó, manda para casa da tia. Sabe? Eu acho que a gente precisa tomar esse tipo de atitude também. E lógico que a pastora falou uma coisa certa, aceite o desafio, né, de revolucionar. Pastora, será que você me permite de sortear um livro seu? Claro! Naquela última foto que a gente colocou no Instagram, eu queria presentear alguém com esse livro, porque eu tive esse livro, e sabe onde eu estou lendo esse livro, pastor? Nos banheiros, igual a senhora falou agora. Deixa eu dar um tempinho aqui, vou ler. E cada vez que eu leio, eu fico assim. É um carinho que eu estou fazendo para mim. Faz esse carinho para você, viu? Você que não tem condições, apesar do livro ser super barato, porque o livro ele é digital. Vou mandar para você no seu celular, você vai ler ele no seu celular. E é um preço assim super acessível, mas a gente entende que tem pessoas que não têm e tem gente que quer ganhar mesmo. Então, se você quer ganhar esse livro, eu vou fazer o seguinte, nós vamos sortear ele, tá bom? Vamos marcar uma data aqui para o sorteio, dia 30, certo? Dia 30 você vai ser sorteado e vai ganhar o livro. E esse livro é um desafio. É igual aquele livro Prova de Fogo. Aquele livro que foi feito para casamentos, que tem um desafio diário e tal. É mais ou menos a mesma coisa, só que esse é um carinho para você. É para você revolucionar. Eu tenho certeza que você mudando vai mudar o seu casamento, vai mudar a forma como você trabalha lá no seu emprego, vai mudar a forma como você trata seus filhos, vai mudar tudo na sua vida. Tenho certeza que se você aceitar esse desafio, a gente tem certeza porque não é a pastora Paula Linhares, não é a Kelly Salles, não. É a palavra de Deus. Aquele livro ele foi escrito baseado na palavra de Deus. Eu tenho lido e eu tenho visto que é a palavra de Deus, recheada de testemunhos que vai te encorajar e vai te incentivar. Mas eu quero presentear uma mulher com este livro, no dia 30. Então, saindo dessa live, você pode ir tanto no meu Instagram, Kelly Salles Oficial, quanto no Instagram da pastora Paula Linhares Oficial. E tem a última foto, que é a foto da live. Você comenta lá, eu quero o livro, Mulheres Revolucionárias. E dia 30 nós vamos sortear esse livro.
tá bom? Você que tem condições de adquirir, não espere pelo dia 30. Dê oportunidade para quem não tem condições e já comece a revolucionar já. Já, porque você compra o livro, ele já vem na tua mão. Imediatamente você já recebe uma senha, onde você baixa o livro no seu celular. Eu estou contando isso, pastor, porque eu também não sabia de nada disso. Eu pensei, vai demorar um pouco para chegar na minha casa, meu correio, será que o correio vai achar que eu estava aqui em Atibaia? E não era, gente. Da hora que eu comprei o livro, apareceu lá e eu tô lendo, é maravilhoso. Você estica a letra fica grande, você põe a letra menor se você precisar. Então é uma delícia. Você que tem condições, revoluciona hoje já. Já entra no link que está ali no Instagram da pastora Paula e já adquire para você começar o seu desafio. Quanto antes você começar, antes você vai terminar, né? Mas, e você que não tem condições, você vai sair dessa live, no momento que terminar essa live, você vai naquela foto, tanto faz no Instagram da pastora quanto no meu. Você põe ali na foto, porque a foto, ela tá linkada nos dois Instagram. A pastora fez essa proeza aí que eu não sei fazer também, não. É um negócio novo que apareceu no Instagram. Também não E sabia, aprendi hoje. eu vou aprender. Você que está ouvindo pelo YouTube, nós vamos colocar essa live no YouTube. Vai para o Instagram, ou Kelly Salles Oficial, ou Pastora Paula Linhares Oficial, você vai encontrar lá a última foto da live, com a propaganda da live, e você coloca lá no comentário, eu quero o livro Mulheres Revolucionárias, tá bom? E é isso, pastora. Seus filhos não apareceram, pastora. Eu queria tanto ver. Isso é o que houve, já era para ter vindo, hein? Eles Meu, tudo, viu? Chegam com tudo, alegria naquele ritmo. E eu ia sabe o que eu ser acho tão bom. mais interessante? Os Hã? nomes, os nomes que você arrumou para eles. Na verdade, foi o pai. A proeza, a inspiração foi do pai. O mais velho é Salomão Baruque e o mais novo, Paulo Gamaliel. Meu Deus, são tudo profeta da próxima geração, hein? Ô, Glória a Deus. glória. São Amém. maravilhosos. São maravilhosos, pastora. Parabéns pela família linda, parabéns pelo ministério, parabéns pelo livro que está transformando tantas vidas. Deus abençoe, espero que a gente vire amiga, porque eu sou fã. Com certeza. Eu peço até desculpa por não ser mais presente, assim. Quando tem uma mensagem no direct, eu venho, respondo e já saio. Eu não fico assim, é, procurando, pesquisando. Realmente eu tô um pouquinho falha nisso, mas eu vou melhorar, porque é uma maneira de você também participar do conteúdo, do crescimento das amigas, mas eu vou te contar, viu? O final de ano vai chegando e parece que quando você pensa que vai chegar umas férias, parece que aumenta ainda mais. E questão de igreja, nossa rotina de casa. O Baruque, ele está no colégio preparatório, e isso tem exigido muito tempo da gente, sabe? Preparatório para o colégio militar, e próximo ano tem uma prova para ele fazer. Menina, é muita coisa, e nós somos os professores, né? Ele faz o curso, mas todos os dias, como um período da manhã eu tenho a minha rotina do lar, da casa, gente, sou dona de casa, gente. É sim. Aí quando tá tudo certinho depois do almoço, aliás, no período da manhã, como eu estou ocupada na rotina da casa, aí o Demontier fica com eles pela manhã. À tarde, como eu estou livre, aí a gente inverte, né? Ele vai resolver os assuntos da igreja e eu passo a tarde com eles. O nosso horário termina às 5 horas da tarde. E assim todos os dias. Fora os discipulados que tem aqui em casa, acompanhamento com casais que vêm aqui em casa para a gente fazer. Então a semana passa assim, sabe? Então eu entro no Instagram e quando, até para postar uma foto é o dia todinho, bota uma palavra e sai, né? A descrição, a legenda, escreve uma palavra e vai fazer uma coisa, escreve uma frase, é uma demora até mesmo para postar uma foto, mas eu vou buscar melhorar nisso, ser mais presente. Não melhora não, senão você vai humilhar o restante dos influencers digitais. Inclusive, o livro, quem compra, adquire o livro, ganha mentoria da pastora, viu, gente? Ganha mentoria da pastora com vídeos, né? Conversas através do WhatsApp, de vídeo. É, E é,
é assim, é uma missão, não é um livro, não. É uma missão mesmo, é para realmente para causar transformação na tua vida. Deus abençoe, Verdade, viu, pastor? é Que verdade. Deus. Na descrição do livro, você encontrar o contato, o telefone para você entrar em contato e dizer: comprei o livro, né? Estou aqui, tenho acesso ao livro. Nós já vamos iniciar a semana de acompanhamento e nessa semana nós separamos 3 dias para mentoria. Você escolhe o melhor dia, os melhores horários, e essa mentoria é justamente para te acompanhar no teu desenvolvimento durante o teu contato com o livro, o conteúdo do livro. Você, por exemplo, estou mentoreando uma moça que ela falou, olha, esse capítulo é sensacional, mas eu não faço ideia como aplicar isso aqui na minha vida. A gente vai orando junto, buscando a estratégia do Senhor, Ele nos dá e tem sido uma bênção mesmo. Agradeço demais o convite, de verdade, estou aqui com muita honra, com o coração fervilhando mesmo de alegria em ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um pedacinho de mim e como isso tem influenciado para o bem, para o crescimento e que seja assim até a volta de Jesus, para a glória dele. Beijo para todas. Os meninos não chegaram, mas aí a gente marca uma outra com eles. Ótimo, ótimo. Já estou à disposição, pastora. Deus abençoe. Um beijo a todo mundo. Fiquem firmes em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Que Deus te fortaleça cada dia mais para essa grande missão. Deus abençoe. Tchau.